Há momentos na vida em que o mundo ao nosso redor parece tão barulhento, tão acelerado e caótico, que acabamos nos esquecendo de algo essencial: o poder do silêncio. Não o silêncio vazio, que nasce apenas da ausência de som, mas o silêncio vivo, fértil. Aquele que conecta você diretamente com o seu centro, com a essência que sempre esteve ali, esperando para ser ouvida. Este silêncio é mais do que uma pausa, ele é um chamado. Um chamado para voltar para casa, não no sentido físico, mas para o lar interior, onde a sua verdadeira força repousa. Vivemos em uma era em que todos falam, todos opinam, todos expõem suas vidas e pensamentos. Mas poucas pessoas compreendem que a verdadeira transformação não acontece quando você grita para o mundo, e sim quando você aprende a ouvir a si mesmo. O poder do silêncio não é passivo. Ele é ativo, profundo e muitas vezes desconfortável. Isso porque, quando você se cala diante do mundo, inevitavelmente se vê diante de si mesmo. E nem sempre é fácil encarar tudo o que existe dentro de você. Feridas antigas, medos, inseguranças, arrependimentos. Mas é justamente aí que o silêncio se torna o instrumento mais poderoso para a reconstrução da sua vida. Ele revela o que precisa ser curado, o que precisa ser fortalecido e o que deve ser deixado para trás. Pense por um momento. Quantas decisões importantes você tomou sem parar para se ouvir? Quantas vezes você se deixou levar por vozes externas, pelas opiniões alheias, pelas pressões sociais, e acabou trilhando caminhos que não eram seus? O silêncio é o antídoto contra essa desconexão. Quando você aprende a silenciar, descobre que dentro de você existe uma bússola infalível. Uma voz que, por mais sutil que pareça, sabe exatamente para onde você deve ir. Essa voz é a sua ligação direta com o Criador, com a fonte. Mas atenção! O silêncio verdadeiro não é apenas fechar a boca ou evitar conversas. Ele é um estado interno. Você pode estar em meio a uma multidão e ainda assim estar em silêncio por dentro. É quando a sua mente deixa de se prender a pensamentos repetitivos. Quando a sua energia se recolhe de volta para você. Quando o ruído mental se dissolve e dá lugar a uma clareza cristalina. É nesse estado que as respostas começam a surgir naturalmente, sem esforço. Como se sempre estivessem ali, esperando que você as percebesse. É importante compreender que, no início, buscar o silêncio pode gerar inquietação. Isso acontece porque, durante muito tempo, nos acostumamos a usar o barulho como distração. Ocupamos nossos dias com tarefas, notificações, conversas superficiais, redes sociais e preocupações inúteis. Tudo para evitar olhar para dentro. E quando de repente decidimos parar, todo o peso que estava escondido vem à tona. É como se abríssemos uma gaveta esquecida e encontrássemos ali coisas que não queremos encarar. A diferença é que, se você tiver coragem de permanecer no silêncio, essa bagunça começa a se organizar. O que parecia confuso ganha sentido, o que doía começa a cicatrizar e o que parecia perdido encontra seu lugar. Isso não acontece de um dia para o outro, mas com cada minuto que você dedica a si mesmo, em paz e introspecção, mais próximo você chega de se reconectar com a sua essência. O silêncio também é um ato de poder porque ele retira o controle que o mundo acha que tem sobre você. Quando você deixa de reagir impulsivamente, quando para de se explicar para todos, quando não sente mais a necessidade de provar nada, você se torna livre. O mundo pode gritar, pode tentar te empurrar para direções que não são suas, mas dentro de você há um espaço imperturbável. Esse espaço é o seu verdadeiro território sagrado, e ninguém pode invadi-lo sem a sua permissão. Além disso, é no silêncio que você começa a enxergar o valor real das palavras. Quando você fala menos, passa a falar com mais intenção. Suas palavras se tornam mais precisas, mais impactantes, mais verdadeiras. Isso porque elas não nascem do impulso, mas da reflexão. E é justamente isso que dá peso e valor ao que você diz. Pessoas que falam o tempo todo podem ser facilmente ignoradas, mas aquelas que falam pouco e de forma assertiva têm o poder de mudar o ambiente com uma única frase. Portanto, o silêncio é tanto um refúgio quanto uma arma. É um espaço de cura e também de fortalecimento. Ele não apenas protege você do barulho externo, mas também o afasta de decisões precipitadas, conflitos desnecessários e energias que não merecem sua atenção. Ao se recolher, você não está se afastando do mundo. Está apenas se preparando para voltar mais forte, mais centrado e mais alinhado com quem você realmente é. Na próxima parte, vamos aprofundar como você pode cultivar esse silêncio, transformá-lo em um hábito e usá-lo para reconstruir sua vida a partir de dentro.
Vamos falar sobre práticas, mudanças internas e a maneira como o silêncio se conecta diretamente à sua espiritualidade e ao seu propósito divino. O silêncio não é algo que você encontra apenas em retiros espirituais ou em locais isolados na natureza. Ele pode e deve ser cultivado dentro da sua rotina, mesmo que você viva em uma cidade barulhenta ou tenha uma vida cheia de responsabilidades. O segredo está em criar momentos deliberados de recolhimento, onde o seu foco não está no que acontece lá fora, mas no que está acontecendo dentro de você. Para começar, é fundamental entender que o silêncio é um estado de presença. Muitas pessoas confundem estar calado com estar em silêncio. Mas se a sua mente está gritando, cheia de preocupações e conversas internas intermináveis, você não está realmente em paz. O primeiro passo é desacelerar. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo, como se cada respiração fosse uma âncora que te traz para o agora. Ao fazer isso, você começa a perceber que existe um espaço entre um pensamento e outro. E é nesse espaço que o silêncio começa a florescer. Uma prática poderosa para cultivar o silêncio é a meditação contemplativa. Diferente de simplesmente fechar os olhos e tentar não pensar, a contemplação envolve observar seus pensamentos sem se apegar a eles. Imagine que cada pensamento é como uma nuvem passando pelo céu. Você não tenta empurrá-la nem segurá-la, apenas observa até que ela vá embora. Com o tempo, você perceberá que o céu da sua mente é muito maior e mais vasto do que qualquer nuvem que apareça. Outra prática essencial é reduzir a poluição sonora da sua vida. Isso significa ser mais seletivo com o que você escuta, seja música, notícias ou conversas. Você não precisa se afastar do mundo, mas precisa escolher melhor o que permite entrar no seu campo mental. Pergunte-se: isso que estou ouvindo eleva minha vibração ou me afasta de mim mesmo? Essa pergunta simples pode mudar completamente a qualidade da sua energia. E não podemos esquecer que o silêncio também se aplica às palavras que você escolhe não dizer. Muitas vezes, o maior sinal de maturidade espiritual é saber ficar em silêncio quando tudo em você quer reagir. O mundo moderno nos condicionou a dar respostas imediatas, a ter opinião sobre tudo, a participar de todas as discussões. Mas o silêncio estratégico é uma forma de proteger sua energia e de manter sua paz. Há batalhas que só podem ser vencidas quando você se recusa a lutar nelas. Com o tempo, você perceberá que o silêncio se tornará um escudo contra a manipulação. Palavras têm poder, mas o silêncio tem um poder ainda maior, pois obriga o outro a lidar com o próprio eco. Quando você não reage ao ataque, à provocação ou à pressão, você se mantém no controle da situação. É como se dissesse: eu não preciso me perder para te responder. Esse autocontrole não é fraqueza, é força em sua forma mais pura. Espiritualmente, o silêncio é uma ponte para o divino. Todas as tradições espirituais mais profundas compreendem que a conexão com o Criador não acontece no barulho, mas na quietude. É no silêncio que você ouve a voz suave e sutil da fonte. É ali que recebe orientações, percepções e revelações que jamais chegariam a você se estivesse imerso em distrações. Deus fala, mas não grita. A fonte se manifesta na sutileza e só quem silencia por dentro consegue ouvir. E há mais. Quando você cria esse espaço de silêncio dentro de si, você também se torna mais sensível às energias ao seu redor. Passa a perceber quem realmente está em paz e quem apenas aparenta estar. Sente quando um ambiente está carregado e sabe quando é hora de se retirar. Essa sensibilidade não é um peso, mas um presente, pois permite que você se proteja e mantenha sua frequência elevada. Para colocar isso em prática, defina momentos do seu dia para cultivar o silêncio. Pode ser pela manhã, antes de começar as tarefas, ou à noite, antes de dormir. Desligue o celular, sente-se confortavelmente e simplesmente esteja consigo. No início, talvez alguns minutos pareçam uma eternidade, mas com o tempo, esse será o momento mais valioso do seu dia. É ali que você se recarrega, se alinha e se prepara para lidar com o mundo sem se perder nele. O silêncio também te ajuda a diferenciar o que é essencial do que é supérfluo. Quando você vive cercado de barulho, tudo parece urgente. Mas ao se recolher, você começa a perceber que nem tudo merece sua atenção. E que muitas das coisas que antes te preocupavam simplesmente não têm importância. Isso é libertador. É como se você tirasse uma venda dos olhos e enxergasse a vida com mais clareza. Por fim, lembre-se, o silêncio não é o objetivo final. Ele é o caminho que te leva de volta a si mesmo, à sua essência, à sua conexão com a fonte. Quando você se fortalece nesse espaço interno, percebe que pode viver no mundo sem ser engolido por ele.
Pode ouvir sem se perder, falar sem se esvaziar e agir sem se desconectar da sua verdade. O silêncio é, ao mesmo tempo, o abrigo e o trampolim para uma vida mais consciente, equilibrada e espiritualmente rica.